Tá. Está aberta a sessão sob proteção de Deus, em nome do povo brasileiro. Iniciamos os nossos trabalhos nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem ao Dia da Libertação Italiana. Essa sessão foi requerida pelo deputado Carlos Aratini. Gostaria de compor a mesa, convidando para subir aqui à mesa o deputado italiano Fábio Porta Cargo. Queria convidar também o senhor Alessandro Cortesi, embaixador da Itália no Brasil. Convidar o senhor Coronel Carlos Roberto Carvalho Darós, doutor em História pela Université Libre de Bruxelas e pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisa de História Militar do Exército Brasileiro, representando aqui o Exército Brasileiro. Convidar também a senhora Marisa Barbato, secretária do Partido Democrático Italiano na América Latina. Por fim, convidar o senhor Marco Ianni Roberto, representante da Associazione dei Ricercatori Italiano em Brasília. Convido a todos para acompanhar em posição de respeito o hino nacional italiano e, em seguida, o hino nacional brasileiro, executados pela cantora lírica italiana Ariadna Gonçalves Moreira. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio si cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Sì. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos
nos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais caída, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Muito obrigado, Ariadne, pela excelente interpretação dos hinos da Itália e do Brasil. Senhor deputado italiano Fábio Porta, senhor embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortesi, senhor coronel Carlos Roberto Carvalho Darós, representante do Exército Brasileiro, senhores e senhoras parlamentares, demais autoridades, convidados e convidadas, representantes da comunidade ítalo-brasileira. Senhoras e senhores, é com grande honra que requeri essa sessão solene em homenagem ao Dia da Libertação Italiana, data de profundo significado histórico, político e humano que marca a derrota do fascismo e do nazismo e a retomada do caminho da liberdade e da democracia na Itália. Ao realizarmos essa homenagem nessa casa, não estamos apenas recordando um episódio do passado, estamos reafirmando valores que permanecem centrais no presente: o compromisso com a democracia, com a dignidade humana e com a preservação das instituições. O 25 de abril de 1945 representa um marco decisivo da história contemporânea. Foi o momento em que a Itália se libertou de um regime que suprimiu direitos, perseguiu opositores e impôs à sociedade o peso da intolerância e da violência política. A derrota do fascismo e da ocupação nazista abriu caminho para a reconstrução de uma nação fundada em princípios democráticos e constitucionais. A luta dos partigianos foi memorável, uma luta que engajou a maioria do povo italiano de forma histórica. Essa data transcende a história italiana. Ela pertence à memória democrática da humanidade. Ela nos lembra que a liberdade não é permanente por si só. Precisa ser defendida, reafirmada e reconstruída continuamente. Senhoras e senhores, comemoramos em 2026 os 81 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Trata-se de um momento de memória, reconhecimento e respeito, uma ocasião para recordar e jamais esquecer
os feitos do soldado brasileiro no maior conflito bélico da história da humanidade, que alcançou 5 continentes e mobilizou nações inteiras na luta contra os regimes do eixo, liderados pela Alemanha nazista, pela Itália fascista e pelo Japão imperial. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ocorreu em um contexto dramático. Após covardes agressões a navios mercantes brasileiros que causaram a morte ou desaparecimento de 469 pessoas, o Brasil declarou guerra aos agressores, intensificou sua integração com os países aliados e assumiu o compromisso de participar efetivamente do conflito. Foi nesse cenário que se organizou a primeira divisão de infantaria expedicionária, a primeira DIE, que, somada a outras unidades, constituiu a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Em 2 de julho de 1944, um momento simbólico marcou essa trajetória. Como consagrou a memória nacional, a cobra fumou. Naquela data, o primeiro escalão da FEB embarcou rumo à Itália, cruzando o Oceano Atlântico para representar o Brasil na defesa de ideais democráticos de liberdade e de paz. Foram mais de 25 mil combatentes brasileiros mobilizados nesse esforço histórico. Homens que deixaram seu país, suas famílias e sua vida cotidiana para enfrentar uma guerra em condições extremamente adversas. Enfrentar o rigor do inverno europeu, o terreno montanhoso da região dos Apeninos e os desafios de adaptação a novos equipamentos, novas táticas e as exigências de um conflito de grandes proporções. As tropas brasileiras participaram diretamente do esforço aliado para o rompimento da chamada linha gótica, uma das mais importantes posições defensivas das forças alemãs na Itália. Após dificuldades iniciais, veio a vitória que se tornaria símbolo da bravura brasileira, a tomada de Monte Castelo em 21 de fevereiro de 1945. Essa conquista representou não apenas um avanço militar estratégico, mas também a afirmação da capacidade, da persistência e do compromisso das tropas brasileiras com a missão que lhes foi confiada. A vitória em Monte Castelo abriu caminho para novas ações bem-sucedidas da FEB e consolidou a contribuição brasileira para o avanço aliado. O custo dessa participação foi elevado. Centenas de brasileiros perderam suas vidas. 450 praças, 13 oficiais e 8 pilotos, além de milhares de feridos em decorrência dos combates. Esses números traduzem o custo humano da guerra e o sacrifício de brasileiros que colocaram suas vidas a serviço da liberdade. Mas mais do que vitórias militares, essa trajetória simboliza a participação do Brasil em um esforço global contra regimes que negavam direitos, perseguiam populações e atentavam contra a dignidade humana. Ao recordarmos essa história, reafirmamos que a luta contra o fascismo não pertence apenas ao passado. Ela permanece como advertência histórica e como compromisso permanente das sociedades democráticas que devem estar sempre vigilantes diante do autoritarismo, da intolerância e da negação de direitos. Senhores e senhoras, a presença brasileira na Itália também fortaleceu os laços entre nossos povos. Laços que já eram profundos e que foram construídos ao longo de décadas pela contribuição da imigração italiana no Brasil. Milhões de italianos e seus descendentes ajudaram a construir o nosso país, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil. Essa herança permanece viva e reforça a relação de amizade, respeito e cooperação entre nossas ações. Celebrar o Dia da Libertação Italiana no Brasil é, portanto, um gesto de memória, de reconhecimento histórico e também de valorização dos vínculos humanos, culturais e democráticos que unem nossos povos. Senhoras e senhores, a história nos ensina que a democracia exige vigilância permanente. A lembrança da derrota do fascismo na Itália nos alerta para os riscos do autoritarismo, da intolerância e da negação de direitos. Preservar essa memória é preservar a própria democracia. É reafirmar o valor das instituições, do Estado de Direito e do respeito às liberdades fundamentais. Ao realizar essa sessão solene, a Câmara dos Deputados reafirma seu compromisso com esses princípios. Reafirma que a liberdade, a democracia e a justiça são conquistas que precisam ser defendidas continuamente.
Que esta homenagem sirva como tributo àqueles que lutaram pela liberdade, como reconhecimento à participação brasileira por meio da Força Expedicionária Brasileira e como reafirmação dos laços históricos de amizade entre Brasil e Itália. Fazemos essa sessão com a convicção de que lembrar o passado é um ato de responsabilidade com o presente e com o futuro, e que a defesa da liberdade, da democracia e da dignidade humana continua sendo uma tarefa permanente. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. Agora eu passo a palavra ao deputado italiano Fábio Portacargo, que quem teve a ideia de, idealizou essa sessão solene, nos pediu e nós requeremos à Câmara do Deputado essa sessão. Utiliza a tribuna, dá a volta ali por trás. Presidente, com licença. Você aceita um café ou um chá? Eu não quero, não. Obrigado. Não, só água mesmo, né? Só. Tá bom. Perfeito. Não pode usar qualquer esquerdo. Buonasera a tutti, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer o deputado Carlos Aratini, que acolheu prontamente este meu pedido em nome da comunidade italiana de Brasília, do Brasil, a grande comunidade italiana que, como foi lembrado, representa grande parte deste país e representa, de uma forma plástica, a grande amizade entre os nossos dois povos. Então, o Zaratini, como sempre, disponível, é pronto a homenagear não somente a Itália, mas também os valores democráticos, aceitou de promover esta sessão solene em homenagem aos 81 anos da libertação da Itália do nazifascismo. Um evento importante, uma festa que nós vamos comemorar na Itália daqui a alguns dias, que para todos os italianos, na Itália e no mundo, representa a festa da democracia, da liberdade. É a lembrança também daqueles que se sacrificaram, que morreram pela nossa liberdade e para a nossa democracia. Quero cumprimentar também o nosso embaixador, Alessandro Cortese, que também com a sua presença representa o nosso Estado, o nosso país, a Itália democrática e antifascista, que daqui a algumas semanas também vai comemorar, no dia 2 de junho, os 80 anos da República Italiana, não? Que foi escolhida como forma de governo num referendo entre república e monarquia. Um dia importante, o próximo 2 de junho, porque também vamos comemorar o voto e a presença das mulheres nas instituições italianas, e aproveito para cumprimentar e homenagear também, em nome de todas as mulheres presentes, a nossa amiga, companheira, professora Marisa Barbato, representando aqui o Partido Democrático na América do Sul. E claramente quero também cumprimentar os demais representantes militares, os professores da mesa e todos vocês. Quero somente destacar como hoje o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, disse num discurso já iniciando as comemorações do 25 de abril, que o sacrifício pela liberdade dos italianos, dos partisãos, daqueles que lutaram contra o nazismo e o fascismo, foi fundamental para que a Itália se tornasse um país líder no mundo na defesa da paz, dos direitos humanos, na promoção de sociedades nacionais e internacionais mais justas e solidárias. Hoje, esta justiça, esta democracia também nas sociedades internacionais, e penso às Nações Unidas, que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, está ameaçada pelo autoritarismo, pelo unilateralismo, pelo soberanismo de que quer ameaçar este ordem mundial que deveria ser fundamentado, como diz a luta contra o nazifascismo, pelo respeito
recíproco, mútuo e não pela força e não pelas autoridades. A última coisa que eu quero destacar é que esta comemoração do 25 de abril, para nós italianos que vivemos, que escolhemos o Brasil como segunda pátria, é uma festa dupla, não é somente a festa dos italianos, mas é a festa também dos brasileiros, porque os brasileiros foram o único povo da América Latina que enviou tropas através da FEB na Itália para nos defender, para ajudar a Itália a reconquistar a liberdade, com 25 mil soldados, com mulheres também, que como enfermeiras, pessoas que ajudaram, participaram desta luta, e hoje nós temos em Pistoia um belíssimo memorial que lembra esta história de amizade entre a Itália e o Brasil. Então, obrigado a todos, obrigado Zaratini, viva a Itália, viva o Brasil, viva a democracia. Muito obrigado, Fábio, sempre presente aqui no debate aqui no Brasil e, mais uma vez, tendo um protagonismo grande na convocação dessa sessão solene. Queria passar a palavra agora ao senhor Alessandro Cortesi, embaixador da Itália do Brasil. Boa tarde a todas e a todos. Como primeira coisa, quero realmente agradecer muito o deputado Zaratini, o presidente dessa sessão, o senhor presidente, dessa iniciativa, de organizar essa comemoração pública que é muito importante para nós, para a Itália. O 25 di abril è una data realmente storica, naturalmente do anno 1945, perché marcò no mesmo tempo o final da guerra, ma sobretudo a liberação da Itália dal nazifascismo, che foi probabilmente un periodo particolarmente oscuro da storia del mio paese. Tenho que dizer que o presidente, o deputado Zaratini, fez um discurso muito amplo, muito lindo. Me facilita um pouco a coisa ser muito breve, porque não posso ser muito original, mas vou tentar de dizer algumas coisas importantes. Já disse que o 25 de abril de 1945 è a data na quale o Comitato di Liberazione Nazionale, o Comitê de Liberação Nacional da Alta Itália, siamo da Itália do Norte, porque a Itália do Sul já foi liberada antes, fez uma insurreição geral e proclamou a liberação da Itália do Norte e de Milão em particular, porque tudo isso que aconteceu em Milão. Mas o que quero aqui, no Congresso Brasileiro, sublinhar, evidenciar, é que o papel da Força Expedicionária Brasileira é um papel fundamental, porque, como o deputado já disse, graças à coragem, ao heroísmo dessa tropa, são mais que 20 mil soldados militares, muitos infelizmente faleceram e muitos foram feridos. Mas, graças a ele, a tomada do famoso Ponte Castello foi a uma celebração, não sei se você, Geraldo, era aí, uma celebração 21 de fevereiro na caserma, maravilhosa, uma belíssima celebração do aniversário da presa de Monte Castello. E foi um papel realmente muito importante, brasileiros juntos com outras forças, mas, como disse justamente o deputado Porta, foi l'unico contingente, si dice contingente militar sul-americano che attuò, che operò na Itália. Eu li, não sei se você teve a possibilidade, eu li um livrinho pequenito
que se chama Nós Vieram a Cobra Fumar, que era um diário de cada dia de um jovem tenente brasileiro. Estou tentando disperadamente encontrar o nome. Vamos. Sim, Diogo Tavares. Nós vimos a cobra fumar, que é muito interessante porque realmente narra o dia a dia dessa expedição com os combatimentos, mas também de dias mais relaxados, muito lindo. Mas é a prova para mim desse livro de como as tropas brasileiras, os militares brasileiros fizeram com grande convicção, essa liberação da Itália, com grande convicção, com grande coragem. É uma página da história das relações entre Itália e Brasil extremamente importante. Acho que o meu tempo terminou, então vou simplesmente concluindo uma vez mais de agradecer por essa iniciativa e para lembrar aqui em um lugar tão importante uma data fundamental da história da Itália. Obrigado. Passo a palavra agora ao senhor coronel Carlos Alberto Roberto Carvalho Darós. Senhor deputado Carlos Zaratini, em nome do qual cumprimento a todas as autoridades nacionais presentes, senhor embaixador Alessandro Cortese, em nome do qual saúdo as autoridades italianas presentes, minhas senhoras, meus senhores, membros da comunidade ítalo-brasileira, muito boa tarde. Em nome do Exército Brasileiro, eu agradeço honrosamente o convite para participar dessa sessão solene na nossa Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, dedicada à memória da libertação da Itália e ao papel desempenhado pela Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Como foi já anunciado, eu sou o coronel Carlos Darós e falo na condição de historiador do Exército Brasileiro. Vou trazer aqui, nesses 5 minutos, não apenas dados e fatos, mas, sobretudo, a memória de uma geração que marcou de forma indelével a história nacional. E por que não dizer a história da Itália também? O mundo mergulhou em guerra em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, dando início a um conflito de proporções globais. Em 1942, após sucessivos ataques de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros, o Brasil era um país neutro na época, o país declarou guerra ao eixo, assumindo uma posição clara, ao lado das nações que lutavam pela liberdade. No ano seguinte, em 1943, o Exército Brasileiro tomou uma decisão histórica, a criação de uma força expedicionária, para contribuir com o esforço de guerra aliado. A partir de meados de 1944, cerca de 25 mil militares brasileiros atravessaram o Atlântico para combater no Teatro de Operações do Mediterrâneo, integrando o 5º Exército dos Estados Unidos. O Brasil tornava-se, assim, o único país da América Latina a enviar tropas para lutar na Europa. Aqui, o México enviou um esquadrão de aviação para lutar nas Filipinas, no Pacífico. Aqueles homens, os nossos pracinhas, e também as 73 mulheres enfermeiras militares brasileiras enfrentaram não apenas um inimigo experiente, mas também um ambiente bastante hostil ao soldado brasileiro, ao brasileiro médio. Os Apeninos italianos, terreno montanhoso, o inverno mais rigoroso dos últimos 50 anos, ali em 44 para 45, impuseram desafios severos à resistência física e moral da tropa. A atuação da Força Expedicionária Brasileira
foi marcada por episódios decisivos. Em fevereiro de 1945, após 4 tentativas, a conquista do Monte Castelo representou a primeira grande vitória brasileira. Em abril, no contexto da ofensiva da primavera, a tomada de Montese destacou-se como a mais sangrenta batalha para a nossa força expedicionária, uma das mais duras da campanha para o soldado brasileiro. Pouco depois, em Fornovo de Taro, tropas brasileiras cercaram e capturaram uma divisão inteira alemã, a 148, mais elementos de outras divisões, em Fornovo de Taro, apreendendo cerca de 14 mil soldados alemães, contribuindo decisivamente para o desfecho das operações. Ao longo da campanha, os pracinhas participaram da libertação de cerca de 50 cidades e vilarejos italianos. 50 cidades. Sua atuação foi parte integrante do esforço que culminou em 25 de abril de 1945, no chamado Dia da Libertação, data que permanece profundamente significativa para o povo italiano. A participação brasileira na guerra teve também um profundo significado simbólico. Ao combater ao lado das nações aliadas, o Brasil reafirmou o seu compromisso com a liberdade, com o direito internacional e com a cooperação entre os povos. Além disso, projetou-se no cenário internacional como uma nação capaz de contribuir ativamente para a construção da paz. O legado da Força Expedicionária transcende o campo de batalha, se expressa nos valores de coragem, sacrifício e dedicação à pátria, valores que permanecem vivos na identidade do Exército Brasileiro e na memória compartilhada entre brasileiros e italianos. Esse legado, senhor presidente, senhoras e senhores, contudo, também nos remete ao preço de sangue que foi pago. Ao todo, 465 pracinhas brasileiros tombaram nos campos da Itália e jazem sepultados no Monumento Nacional dos Mortos, na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, cerca de 2.100 sofreram ferimentos. Dos 25 mil, hoje são apenas 23 veteranos da Força Expedicionária Brasileira vivos, dados do censo da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, todos na casa dos 100 anos de idade. São testemunhas vivas de um capítulo extraordinário da nossa história, cuja memória nos cabe preservar e transmitir às futuras gerações. Para finalizar, foi aqui já mencionado pelos que nos antecederam na tribuna, a questão do símbolo da FEB, a cobra fumando. Durante a sua preparação, aqueles derrotistas, aqueles que não acreditavam que o Brasil fosse capaz de ir à Itália, alegavam: é mais fácil uma cobra fumar do que o brasileiro ir lutar na Europa. Pois bem, a cobra fumou, e no que depender de nós, aqui falo pelo Exército, mas falo também por todos os participantes aqui dessa sessão, a cobra vai continuar fumando, porque é um dever de memória nosso estar aqui rememorando esses eventos. Muito obrigado, grazie mille a todos. Muito obrigado, Coronel Darós. Muito obrigado pela sua explanação. Gostaria de convidar agora a senhora Marisa Barbato, secretária do Partido Democrático Italiano, a fazer uso da palavra. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao deputado Zaratin por esta oportunidade que foi nos dada de estar aqui hoje para comemorar esta data tão importante. E saúdo o Zaratin e todo o povo brasileiro em nome dele, saúdo o nosso embaixador e o povo italiano em nome dele, saúdo todos os que compõem a nossa mesa, e em especial um cumprimento ao Fábio Porta, que é um incansável deputado eleito na América do Sul, ao Parlamento italiano e que está extremamente comprometido com a representação das comunidades no exterior e com o fortalecimento do vínculo vivo, concreto e quotidiano entre a Itália e os italianos na América do Sul. E
Queria cumprimentar a Luciana Rubino pelo apoio de sempre, em nome da quale eu cumprimento todas as mulheres. Bem, o 25 de abril, comemorado aqui no Congresso Nacional Brasileiro, significa afirmar que a liberdade não é um fato apenas nacional da Itália, é uma responsabilidade compartilhada, é o reconhecimento de que a liberdade, quando é conquistada, não permanece confinada aos limites de um Estado. Ela circula e interpela. Interpela quem? Quem vive hoje em contextos democráticos e coloca para nós uma pergunta essencial. O que estamos dispostos a fazer para não perder a liberdade? O 25 de abril marca o fim do fascismo e da ocupação nazista na Itália, mas não foi a conclusão, foi apenas um começo, porque a liberdade italiana ela não foi concedida, ela foi conquistada. E isso implica consequências específicas. A democracia ela nasceu de uma ruptura, nasceu quando uma parte da sociedade decidiu que a ordem existente já não era aceitável. Nasceu quando a legalidade deixou de coincidir com a justiça. E nesse espaço que surge a figura dos partigiani italiani. O termo partigiano ele deriva de parte, não indica apenas quem combate, indica quem escolhe de que lado estar. Quem toma posição, quem recusa a neutralidade quando a neutralidade se torna cumplicidade. E os partigiani não eram um exército regular, não tinham uniformes reconhecidos, eram operários, eram camponeses, estudantes, mulheres, homens e intelectuais. Era uma parte da sociedade que decidiu resistir. E é importante dizer que a resistência italiana não foi apenas uma guerra de libertação nacional, ela foi também uma guerra civil, um conflito interno que envolveu famílias, comunidades, territórios. Isso significa que a democracia italiana ela nasce também de uma divisão interna e não de uma narrativa pacificada. Isso a torna mais complexa, mas também mais verdadeira, porque nos lembra que a democracia não nasce da ausência de conflito, mas nasce da sua elaboração. E nesse contexto, a contribuição internacional foi decisiva. A libertação da Itália foi possível também graças às forças aliadas, entre elas as forças brasileiras. A Força Expedicionária Brasileira participou de operações fundamentais ao longo da linha gótica. Soldados brasileiros combateram e morreram em solo italiano, não como presença simbólica, mas como parte ativa de uma luta comum. Em várias áreas dos Apeninos, os partigianos apoiavam as operações com conhecimento do território e informações decisivas, enquanto as forças aliadas tornavam possível o avanço. E esse encontro não foi somente militar, mas foi também político, porque uniu experiências diferentes em torno de um princípio comum, que era pôr fim a uma ordem que negava liberdade e dignidade. E isso criou um vínculo concreto entre as nossas histórias e um vínculo histórico. Dentro dessa história, uma dimensão que ainda exige um esforço de reconhecimento, que é o papel das mulheres. As mulheres não foram uma presença acessória na resistência italiana, foram condição da sua existência. Sem elas, a resistência não teria continuidade, não teria enraizamento, não teria capacidade operativa. Penso em Irma Bandeira, capturada, torturada, cegada, não falou, ela escolheu. Em um contexto em que tudo empurra para a sobrevivência, ela escolhe a coerência e a consciência. Penso em Carla Capone, que participou de ações armadas, transportou armas, organizou operações, atuava em um espaço que a sociedade da época não reconhecia as mulheres e ainda assim ocupava com plena consciência. E penso nas mulheres sem nome, aquelas que construíram as condições materiais da resistência e a tornaram possível todos os dias. Após a guerra, muitas delas foram reconduzidas à invisibilidade. Essa é uma tensão, uma contradição, e por isso precisa ser reconhecida. Isso nos obriga a reler a resistência, não apenas como libertação, mas também como um processo inacabado. E somente para terminar, eu queria
lembrar uma voz que atravessou essa história com coerência exemplar, Sandro Pertini, partigiano, antifascista, presidente da Repubblica. Em uma carta sua mãe escreveu: luto por uma ideia sublime, toda luz. A liberdade é uma escolha que se renova e cada geração decide se quer ser espectador ou partigiano. Talvez seja exatamente isso que o 25 de abril nos entrega, não apenas uma celebração, mas uma grande responsabilidade. Obrigado. Muito obrigado, Marisa Barbato, por essa bela fala. Muito importante, ressaltando aqui o papel das mulheres também na luta pela libertação. Queria anunciar aqui, cumprimentar os alunos do 4º ano do Colégio Marista de Taguatinga, que estão aqui presentes. Sejam bem-vindos. Passar a palavra agora ao senhor Marco Ianni Roberto, representante da Associação dos Ricercatori Italiana em Brasília. Senhor deputado Zarattini, muito obrigado por este convite. Em nome da Associação dos Pesquisadores Italianos no Brasil, cumprimento ainda a presença do embaixador Cortese e dos demais membros da mesa. Para mim é um prazer, uma honra, até emocionado estar aqui na casa do povo brasileiro, representando a comunidade dos pesquisadores italianos. Mais um elo da irmandade que une esses dois povos, dos dois lados do oceano. Eu queria trazer aqui alguns aspectos que ainda vão complementar as falas dos demais colegas que me antecederam aqui nesse lugar. Do ponto de vista da ciência, da educação, que é o tema que interessa obviamente a comunidade dos pesquisadores italianos, o período do fascismo também não foi um período fácil, foi quanto menos controverso, porque teve os livros didáticos que eram utilizados nas escolas, eram somente aqueles permitidos pelo fascismo. A filiação ao partido fascista se tornou obrigatória para todos os funcionários públicos, em especial os magistrados e os docentes universitários. Isso, obviamente, colocou sob xeque toda a liberdade também da pesquisa. A aliança que a Itália fez com o regime nazista da Alemanha e a guerra levada para a Etiópia isolou a Itália na comunidade científica. Praticamente não teve mais, se interromperam todas as colaborações científicas com o exterior. E os poucos investimentos, já escassos na época em ciências e tecnologia, estavam direcionados para a indústria bélica e para os interesses do regime fascista, e para a autodeterminação da Itália, nessa ideologia de isolamento completo relativamente à comunidade internacional. Além disso, um aspecto muito importante foi o papel exercido pelas leis raciais. Lembramos que isso foi um dos aspectos mais cruéis desse regime nazifascista. E nesse sentido, começou uma diáspora. Hoje podemos lembrar dois nomes entre os vários que foram atingidos por essas leis raciais, dos dois físicos que ganharam o prêmio Nobel, que foram Enrico Fermi, e o seu primeiro estudante de doutorado, que foi o Emílio Segre. Ambos foram insignidos com o prêmio Nobel. O primeiro, Emílio Fermi, em 1938, em Estocolmo, e se recusou a usar uniforme fascista e fazer a saudação fascista. E de Estocolmo foi direto para a imigração com a família. Ele era casado com uma judia. Foi embora para os Estados Unidos, participou do projeto Manhattan. A gente sabe da história, que foi traçada depois com as pesquisas pioneiras do Enrico Fermi. Eu sou o primeiro estudante de doutorado, Emílio Segre, judio, de família judia. Ele também teve que emigrar. Foi para os Estados Unidos e não voltou para a Itália. E ganhou o prêmio Nobel para descobertas do antineutrino em 1955, pela pesquisa junto com outro pesquisador americano, Chamberlain.
Então, estou aqui como representante da comunidade científica italiana, aqui no Brasil, mais uma vez mostrando que a liberdade, esse sentido do Dia da Libertação também tem um impacto na ciência, tem um impacto na educação, que a liberdade é a base necessária para um desenvolvimento e progresso da humanidade. Agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigado, Marco. Agradeço aí esse pequeno apanhado histórico e queria aqui, antes da gente encerrar, primeiro agradecer a presença de todos, agradecer particularmente aqui o embaixador, o coronel, o deputado Fábio Porta. Acho que a gente faz aqui essa pequena homenagem, mas uma homenagem e uma lembrança importante da luta pela defesa dos valores da democracia em nosso país, no Brasil e também no mundo, porque o que representou o Dia da Libertação na Itália foi exatamente essa derrota do nazifascismo e que a gente luta permanentemente para manter os valores democráticos conquistados. Eu queria, antes da gente encerrar, convidar de novo a nossa cantora Ariadne para nos brindar aqui com o encerramento. Obrigada. Eu gostaria de dar um testemunho, porque eu sou casada com um italiano, morei muitos anos em Belluno, e a avó dele, na época da guerra, ela só tinha castanhas para comer, porque eles foram completamente cercados. E eu conheci depois ali vários partigiani que participaram dessa empreitada. E quando eu morei em Florença, eu fui a Pistoia, no cemitério de Pistoia, onde eu cantei o hino nacional brasileiro, numa cerimônia aos soldados caídos, aos soldados brasileiros caídos na guerra. Então, cantar o hino nacional, cantar o hino italiano e cantar o Bella Ciao nesse momento é muito emocionante, e fiquei realmente emocionada por todos os discursos de vocês, porque nos tocam profundamente na nossa humanidade, porque a gente realmente precisa unir as nossas mãos e todos os nossos esforços para que o mundo tenha mais paz. Então, essa canção, a maioria sabe, vocês podem pegar aí na internet o Bella Ciao, a letra, para que a gente possa cantar juntos. E conta a história de um partigiano que foi acordado e encontrou o invasor. E depois ele foi morto. E onde ele morreu, nasceu uma flor. E essa flor, as pessoas dizem que é muito bonita. E essa flor simboliza a liberdade. Então, esse hino, ele vai cada vez mais rápido, então eu preciso da ajuda de vocês. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.